Glória a Deus. Queridos, estamos entrando na nova série de palavras, metas e versos. Nós saímos daquela série Aqueles Caras e entramos numa nova série de palavras. Todo fim de ano é um convite. Um convite para olhar para trás e perguntar. Não sei se vocês fazem isso quando vocês estão chegando no final do ano. O que eu vivi, ou o que eu perdi, o que Deus me ensinou. Todas as vezes que eu vou chegando próximo ao final do ano, eu me faço olhar para trás e avaliar uma retrospectiva da minha vida. O que eu aprendi durante esse ano? O que eu vivi durante esse ano? O que eu perdi durante esse ano? E o que Deus me ensinou com tudo isso? Essa série de palavras é um chamado para você olhar para trás e avaliar isso, mas olhar para frente e sonhar. Amém? No primeiro momento você olha para trás fazendo uma retrospectiva da sua vida e avalia o que eu perdi. E hoje eu te faço um convite para que você olhe para frente e imagine o que você precisa reconstruir. Aquilo que foi perdido pode ser reconstruído. Aquilo que foi destruído pode ser reconstruído. O que eu vivi, mas o que eu quero ser, o que eu quero viver. E o que Deus me ensinou no passado, na retrospectiva. E o que Deus ainda quer fazer na minha história. Queridos, métodos e versos é mais do que uma série de palavras, é um movimento de recomeço. Hoje o Senhor está nos chamando para recomeçar. Recomeçar de novo e recuperar tudo aquilo que nós perdemos ao longo do tempo. Durante os anos, as marcas do ministério começam a formar cicatrizes nos nossos corpos. E com o tempo, o cansaço bate na porta. Hoje, nós estávamos numa reunião com o Bispo Francisco, com o Bispo Fernando em Pouso Alegre, e ele falou que tudo passa. Quantos creem nisso? Amém? Tudo passa. Seja para o bom, seja aquilo que é bom ou seja aquilo que é ruim, tudo passa. Muitas vezes o nosso auge ministerial chega num momento em que nós olhamos e falamos: nossa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Mas isso vai passar. Mas também nós olhamos em alguns momentos e nós avaliamos que talvez nós estamos vivenciando o pior momento do nosso ministério. Mas isso também vai passar. Mas nós não podemos ser um mero espectador das coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós temos que ser um agente transformador de ambiente. Fala para o seu irmão, você tem que ser um agente transformador e não um mero espectador. Queridas, metas representam o planejar humano. Todos nós temos metas, não é verdade? Quando vai chegando no final do ano, eu não sei vocês, mas todo ano eu faço eu não faço, como é que chama lá, que eles faziam antes, o livro dos sonhos, né? Eu faço no meu iPad, porque no meu celular, porque eu lembro quando eu fazia no papel, eu vinha para a igreja, orava no papel, depois eu perdi o papel. Agora quando está no meu celular, eu tenho o costume de todo mês eu ir lá e verificar como que está o livro dos meus sonhos. Porque se você colocar um sonho diante de Deus, que nem você mesmo lembra de clamar por ele, então talvez esse sonho não era um sonho, era apenas um desejo momentâneo. Mas quando todas as vezes você revisita aquele sonho diante de Deus, pedindo para que a vontade dele seja feita, ou aquele sonho vai se concretizar, amém? Sim ou não? Ou Deus vai tirar aquele sonho do seu coração. Mas aquilo tem que estar queimando dentro do seu coração. Então, metas e versos. Metas representam o planejar humano. Nós iremos planejar a nossa vida para o ano de 2026 e para esse ano que ainda resta, amém? Fala para o seu irmão, seu ministério não vai ser mais o mesmo. Essa cadeira vazia do seu lado não será mais a mesma. E os versos representam o propósito humano. A gente cantou todos os versos e canções. Propósito divino. Que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te adorar. Os versos representam o propósito divino, querido. E quando os dois se encontram, o planejar humano com o propósito divino, algo sobrenatural acontece. Ana planejou um filho. Deus tinha um propósito para aquele filho. O propósito de Deus era fazer com que Samuel se tornasse um profeta. O propósito de Ana era ter um filho. O planejar humano com o propósito divino se encontram. E quando eles se encontram, fala para o seu irmão, coisas
grandes acontecem. Então a proposta dessa série, Metas e Versos, é simples. Fala pro seu irmão, é simples. Fala pro seu irmão, revisitar as áreas da nossa vida à luz da palavra, mas permitir que cada área seja realinhada com o propósito eterno de Deus. Então, durante essa série de palavras, nós iremos olhar para o que passou, olhar para o que perdemos, olhar para o nosso passado e aprender com isso, e olhar para frente e fazer planejamentos. E esses planejamentos, debaixo do propósito divino, vão se tornar grandes coisas. Amém? Fala para o seu irmão, você não é qualquer um. Não, dá um chacoalhão nele e fala, você não é qualquer um. Você é filho de Deus. E fale, meu amigo. Queridos, muitas vezes nós, durante a nossa caminhada com Cristo, chega em momentos que nós acabamos ficando em crise. Em crise com o nosso ministério, em crise com as nossas conquistas. Em crise, nós somos seres humanos, nós ficamos em crise. Mas, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez em nossas vidas, nós temos que lembrar que nós não somos qualquer um. Afinal de contas, Deus ele gastou um tempo precioso nas nossas vidas. Ele gastou um tempo precioso nos moldando para que você se tornasse quem você é. Fala para o seu irmão, tem um investimento grande de Deus aí dentro. Então, não joga fora esse investimento. Quem que compra um terreno para que aquele terreno fique valorizando ao longo do tempo e esquece que tem o terreno? Quem, Paulinho? Acho que quase ninguém, né? Até mesmo os mais ricos sabem, numa planilha, todos os investimentos que possuem. Até o Luizinho, né, Luizinho? Até o Luizinho, que é meio às vezes meio esquecido, mas não esquece os investimentos que tem, não é verdade, Luizinho? Você investiu tempo comprando a bicicleta. Um trabalho, agora investe tempo treinando a bicicleta. Você vai deixar a bicicleta em qualquer lugar ali? Esquecer da... Não, acho que não. Fala pro seu irmão, você é a bicicleta de Cristo. Ele gastou tempo te formando. Ele gerou um relacionamento com você na eternidade. Investiu em você. E muitas vezes você entra em crise achando que você é qualquer um. Fala pro seu irmão, você não é qualquer um. Não, dá um chacoalhão nele e fala, você não é qualquer um. O que está faltando é planejamento e propósito divino. E hoje, querido, eu queria falar para vocês sobre o tema da palavra número 1, que é reconstruindo o secreto. Fala pro seu irmão, reconstruindo o secreto. Falei pro Maico hoje que eu ia roubar a palavra dele, que a gente copia várias músicas durante as nossas ministrações, não é verdade? Eu pego a música do Morado, eu pego a música de outra pessoa e canto aqui. Então eu vou pegar a palavra do Maico, vou dar e vou pregar aqui. E hoje o tema é reconstruindo o secreto. E eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Fala assim, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Querido, se a gente avaliar o contexto, a exegese desse versículo, nós vamos estar avaliando que Jesus está pregando o Sermão do Monte. E ele está ensinando o que é viver o reino de Deus em forma autêntica e não aparente. E aí ele começa a ver os fariseus, aqueles homens que se dizem espirituais, orando em pé nas sinagogas, entregando esmolas para todo mundo ver, jejuando e desfalecendo no meio das pessoas, para que as pessoas pudessem ver o quão intelectuais, o quão espirituais eles eram. E Jesus começa a falar assim, ó, não adianta isso. Porque todas as vezes que você faz algo para que as pessoas vejam, a recompensa sua é justamente aquilo que as pessoas estão vendo. Mas vai para o secreto. Por que quando você vai para o secreto? Por que vai para o secreto? Porque quando você está no secreto, você não tem que impressionar ninguém. Você não tem que enganar ninguém. Às vezes a gente acaba querendo impressionar pessoas. Às vezes a gente acaba querendo
mostrar aquilo que nós não somos para que nós possamos ser aceitos. É na verdade. Às vezes, principalmente quando você está no período da escola, muitas vezes você se encaixa em alguma turminha ali. E para que você não seja rejeitado, você coloca uma massa para que você possa ser aceito. É na verdade. Aqui é o que Jesus está falando. Olha, quando vocês forem fazer algo para mim, não façam para que vocês possam receber glória das pessoas. Porque quando vocês recebem glória das pessoas, aí está a sua recompensa. Mas vão para o secreto, porque no secreto só está eu e você. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa enganar ninguém. Eu sei quem você é, porque foi eu que te criei. Foi eu que gastei tempo em você. Foi eu que investi em você. Então, Jesus está nos fazendo um convite. Fala para o seu irmão, vá para o secreto. Por que vá para o secreto, querido? Porque o poder público, ele nasce da intimidade no secreto. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: o secreto é o lugar da identidade. Fala para o seu irmão, o secreto é o lugar da identidade. Voltando aqui, recapitulando rapidinho para vocês lembrarem. O tema da nova série de palavras é metas e versos. Meta significa o planejar humano. E versus o propósito divino. Começa com div, termina com hino, divino. Então, metas, o planejar humano. Propósito, metas, o planejar humano. Versus o propósito divino. Quando o planejar humano se encontram com o propósito divino, grandes coisas acontecem. Então, o objetivo dessa série é fazer com que nós façamos um panorama dos 10 meses que se passaram. Hoje é 1º de novembro? Então, já se passaram 10 meses do ano. Temos mais 2 meses pela frente. Amém? Serão os 2 melhores meses da nossa vida. Se você crer, diga um amém bem forte aí. Meses aonde Deus irá reconstruir o nosso secreto. Então, o nosso objetivo agora é olhar para o que perdemos, para o que deixamos de vivenciar e para aquilo que Deus quer nos ensinar com essas perdas. Mas olhar para frente, reconstruindo aquilo que foi quebrado, para que Deus possa alinhar as nossas metas com o seu propósito. Amém? E o primeiro tema dessa palavra é o secreto. Por que o secreto? Porque não adianta planejar o futuro se não tiver o secreto, porque é através do secreto que o propósito divino se encontra com o planejar humano. Amém? Então, Jesus, ele fala para os discípulos, para as pessoas: olha, não busquem a glória humana, antes vá para o secreto, porque no secreto só tem eu e você. E aí, querido, o secreto é lugar da identidade. A Bia, esses tempos para trás, pregou sobre o crente camaleão, na verdade. E ela falou que o problema de muitos crentes é não saber a sua identidade. E ela fez uma dinâmica aqui, perguntando se eu tivesse que subir aqui no púlpito e você tivesse que se definir em poucas palavras, você conseguiria? Se eu te chamar aqui agora, Paulinho, coloca o microfone na sua mão e fala assim: Paulinho, fale quem você é. E aí? Dá uma travada? Dá uma travada, Juninho? Dá uma travada, não? Eu acho que até mesmo as pessoas que têm muito tempo de púlpito, elas vão dar uma travada. Porque nós conseguimos definir as outras pessoas, mas quando nós olhamos para nós, às vezes falta um pouquinho de identidade, de saber quem realmente somos. Mas é no secreto que a nossa identidade é revelada. Amém? Fala para o seu irmão: no secreto vai saber quem você é. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Então Jesus foi batizado por João Batista. Quando Jesus é mergulhado na água e ele volta à superfície, o céu se abre. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me compraram.
Antes de Jesus realizar um milagre, querido, o Pai já o aprovou. E como Jesus tinha relacionamento com o Pai, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho. Fala para o seu irmão, antes do poder público, existe a aprovação no secreto. Ele não começou o ministério para ser reconhecido, mas porque já era reconhecido pelo Pai, iniciou seu ministério. Então, muitas vezes nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Você quer ser reconhecido como uma bênção. Você quer que as pessoas falem, conhece a Bia? Que Bia? A Bia lá da igreja? Nossa, você não tem noção do jeito que essa menina é top. Você conhece o Juninho? Que Juninho? Juninho da igreja? Nossa, você não sabe o jeito que ele é top. O Paulinho da igreja? Nossa. A gente quer ser reconhecido, mas antes do reconhecimento público, existe o reconhecimento no secreto. Então, quando nós vamos para o secreto, o Pai, ele revela a nossa identidade. Antes de Jesus iniciar o seu ministério e ser reconhecido pelo seu ministério, ele já era reconhecido pelo Pai no seu secreto. Então, o secreto é o lugar da identidade. Enquanto o mundo quer te dar um nome, fala para o seu irmão, enquanto o mundo quer te dar um nome, o secreto te lembra quem você já é em Deus. Então, o primeiro ponto, o secreto é o lugar de identidade. Bom, repete, o secreto é lugar de... Não, repete mais forte. O secreto é lugar de identidade. Muitas vezes nós temos crises existenciais de será que aquilo que nós estamos fazendo, será que o caminho que estamos percorrendo é realmente aquilo que Deus tem para mim? Porque eu estou caminhando com Cristo há muito tempo e talvez eu não esteja reconhecendo tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Mas no secreto nós encontramos o lugar da nossa identidade. E quando nós entendemos quem nós somos, nós estamos cada vez mais próximo do propósito divino. O segundo ponto é, o secreto é o lugar da reconstrução. Fala para o seu irmão, secreto, lugar da reconstrução. Olha para mim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Eu falei que ia pregar a palavra do Maico. Falei do secreto. Agora eu vou falar uma segunda palavra que ele pregou também. Mas que eu preguei também. Então estamos empatados aqui. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Fala para o seu irmão assim, Elias estava quebrado, fugindo com medo, esgotado. Será que por algum momento você se enquadra nessas características de Elias? Talvez quebrado, talvez esgotado. E por causa disso, ele foge. Foge para onde? Para um lugar onde não tem ninguém mais para confrontá-lo. Quantas vezes nós estamos muito cansados, destruídos, quebrados por dentro. Nós não queremos ser confrontados. E aí quando nós não queremos ser confrontados, nós vamos para um lugar distante. Nós nos afastamos das pessoas que amamos. Nos afastamos dos lugares que nós gostávamos de estar. Nos lugares onde sentíamos bem. Por quê? Porque não queremos ser confrontados. Porque estamos esgotados, destruídos e preferimos fugir. Mas fala para o seu irmão, mesmo assim, Deus te encontra. Interessante que Elias sobe para o monte, vem um terremoto, vem um vento forte, vem um fogo. Ele não queria ser confrontado e do nada está correndo risco de vida. Ele estava esgotado, cansado, ferido emocionalmente e do nada ele corre risco de vida. Às vezes, querido, para que você possa ser reconstruído, Deus vai ter que te dar um chacoalhão, Deus vai ter que fazer um terremoto aí na sua vida. Deus vai ter que soprar um vento forte aí para ver se os firmamentos da sua vida estão tão bons. E Deus vai tacar fogo para que Ele possa purificar você. E aí, mesmo fugindo, quebrado, com medo, esgotado,
no lugar onde ele achou que não teria ninguém para confrontá-lo, foi o lugar onde Deus encontrou, porque naquele lugar só estava ele e Deus. Fala para o seu irmão, todos os secretos da sua vida, Deus vai te encontrar. Fugiu, teve medo, estava esgotado, não queria mais ser confrontado, ele não queria mais ser lembrado daquilo que havia feito. Elias mandou parar de chover, parou de chover. Elias mandou chover, começou a chover. Elias humilhou os 400 profetas de Baal. Elias foi um dos maiores profetas que já pisou na terra. E quando alguém tão grande como ele fica esgotado, cansado, as pessoas querem lembrar daquilo que ele fez. Mas você está louco? Você é Elias. Você está doido? Você é o Luizinho. Você está doido? Você é o Paulinho. Você está doido? Você é o Juninho. Só que num momento de esgotamento emocional, físico, você quer fugir. Só que quando você quer fugir, Deus te encontra. Fala assim pro seu irmão, não tem como fugir de Deus. Porque quando você foge, achando que está num lugar secreto, é no secreto onde Deus reconstrói o que o barulho destruiu. É no secreto que Deus reconstrói o que o barulho destruiu. Elias estava esgotado, Elias estava destruído. E quando ele sobe para o monte, porque não queria mais ser confrontado, não queria mais ser lembrado daquilo que ele já foi ou quem ele era, ele vai para o secreto. Quando ele chega no secreto, barulhos quase o ensurdecem, quase tiram a sua vida. É um terremoto, é um vento, é um fogo, mas no secreto ele foi reconstruído. Repete comigo de novo. Deus reconstrói no secreto o que o barulho destruiu. Talvez, querido, você esteja esgotado no ano de 2025, mas no ano de 2026, repete comigo. O meu ano começa no sussurro da sua voz. Quantos crentes digam amém? Então, primeiro ponto, o secreto é o lugar da identidade. Antes de ser visto publicamente, Deus fala quem você é no seu secreto, para que publicamente você possa só expressar quem você sabe que você é. Depois, o secreto é o lugar da reconstrução. No secreto, o Senhor reconstrói o que o barulho destruiu. E agora, querido, o secreto é o lugar da recompensa. Fala para o seu irmão, o secreto é o lugar da recompensa. Abre para mim de novo em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensa. Querido, Deus nunca ignora o secreto, porque é no secreto que você vai estar somente com Ele, sem querer ser alguém, sem querer ser aprovado por alguém, sem querer ser visto por alguém, sem querer mostrar a grandeza que você tem para alguém. No secreto é só você e Ele, só você e Ele. Ele reconhece as suas falhas, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas virtudes, Ele sabe o que você pensa. Você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa fingir ser quem você não é. No secreto você está despido, e Deus nunca ignora o secreto. Fala para o seu irmão, e o prêmio e a recompensa é o próprio Deus. Então, o secreto, ele nos dá identidade. Antes de sermos reconhecidos publicamente, o Senhor nos fala que nós no secreto. Jeremias era um profeta. Deus aparece para Jeremias e faz uma pergunta para ele: você quer ser meu profeta? E Jeremias fala o quê? Vamos embora. E Deus fala o quê para Jeremias? Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Jesus o conheceu antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Então, quando Jeremias está no secreto com Deus, Deus já sabe quem ele é, porque na eternidade ele já o reconheceu. E aí, por ele aceitar o propósito de Deus para a vida dele, Deus fala quem ele era. E aí,
quem ele era? Ele era alguém que foi ungido e foi separado para ser profeta das nações. E aí, o planejamento humano, que foi aceitar o chamado, se une com o propósito divino, e Jeremias se torna um dos maiores profetas que já pisou pela terra. Fala pro seu irmão, planejamento humano, mais propósito divino, coisas grandes acontecem. Qual que é o primeiro planejamento humano que essa série vai nos trazer? Vá para o secreto. Amém? Primeiro planejamento humano, a primeira meta para ainda 2025, para os 2 meses que faltam, e para 2026, 2027, 2028. Vá para o secreto. Planejamento humano é uma meta. E o propósito divino é te encontrar onde? No secreto. Planejamento humano, mais propósito divino, significa grandes coisas. Planejamento nosso, do Arena Jovem de Ouro Fino, será ir para o secreto. Quantos assumem esse planejamento comigo? Digo amém. Quantos assumem essa semana ir para o secreto? Digo amém. Mas querido, eu não estou falando isso de boca para fora, não. Quero fazer um convite para você, que você coloca aí no seu celular. Não sei qual é o melhor horário para você ir para o secreto. Talvez seja de madrugada, talvez seja logo pela manhã, talvez seja antes de dormir. Eu não sei, mas é um momento só você e Deus. Amém? É um momento que não tem filho, é um momento que não tem esposo, que não tem esposa, que não tem celular. O celular pode até estar lá, mas só para colocar um fundinho lá, ou talvez uma música que você goste. Você vai se encontrar no secreto com Deus. Oração no secreto. E aí o propósito divino, que é te levar para o secreto, vai encontrar com o planejamento humano. E grandes coisas vão acontecer. Essas grandes coisas acontecem do dia para a noite? Fala pro seu irmão, não. Pode ser que amanhã seja o primeiro secreto seu. Você vai orar, vai colocar uma música e nada vai acontecer. Nada vai surtir efeito. Mas é um processo. Fala pro seu irmão, é um processo. Fala pro seu irmão, é um processo. E querido, o mais interessante do processo é que o futuro, ele não é escrito por quem tem pressa, mas por quem permanece. O futuro, ele não é escrito por quem tem pressa, mas por quem permanece. Repete comigo, o futuro não é escrito por quem tem pressa, mas por quem permanece. Por que eu estou falando isso? Porque o secreto não é um lugar de quem tem pressa. Eu não estou falando para que você faça o seu secreto logo antes de acordar, sendo que você tem que ir para o seu trabalho, ou tem que dar café da manhã para o seu filho, e aí você coloca o joelho no chão e fala, Senhor, seguinte, eu estou com pressa porque eu tenho que trabalhar, mas consagro o meu dia ao Senhor aí, tá tudo certo, vamos embora. O futuro não é escrito por quem tem pressa, o futuro é escrito por quem permanece. O secreto é lugar de permanência. Quem permanece entende a sua identidade. Quem permanece entende que a recompensa é o próprio Senhor. E quem permanece sabe que tudo aquilo que foi destruído pelo barulho será reconstruído por aquele que te levou para o secreto. Amém? Por isso fique de pé no seu lugar. Para a gente finalizar, abre para mim em Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, ele quem? Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. Esse lugar solitário é o secreto. Jesus, ele frequentemente se retirava para lugares secretos para orar. Isso não era algo esporádico, isso era um hábito do Senhor. Por quê? Porque o reconhecimento que ele teve publicamente foi porque ele permaneceu em um lugar onde muitas pessoas com pressa não conseguiram permanecer. Jesus escreveu o futuro, Jesus escreveu a história, porque primeiramente ele permaneceu no secreto. E a recompensa que ele teve foi o próprio Pai. Então, todas as coisas que ele fazia em público era o reflexo do que ele tinha no seu
secreto. Fala para o seu irmão, coisas públicas refletem o seu secreto. Se você não tem feito nada publicamente relacionado ao Senhor, significa que você não tem secreto. Se você tem feito grandes coisas publicamente relacionadas ao Senhor, é porque você tem muito secreto. Então, Jesus, ele tinha o hábito de se retirar para lugares secretos. E quando ele chegava nesses lugares secretos, ele orava. Fala pro seu irmão, assumiu o compromisso de ir para o secreto. Agora você tem que ir. Amém. Glória a Deus. Queridos, para a gente encerrar, essa série de palavras, metas e versos, é um chamado para que nós possamos planejar o nosso futuro, entendendo os erros que cometemos no passado. E hoje, essa palavra tem como objetivo te lembrar que, por muitas vezes durante esse ano, você se esqueceu do secreto. E quando a recompensa não vem, você questiona Deus do porquê. Deus está te falando, porque você não tem secreto. As grandes coisas públicas só virão quando você se encontrar no secreto com o Pai. Amém? O futuro não é escrito por quem tem pressa, mas por aquele que permanece. Por isso, feche os seus olhos agora. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por mais uma série de palavras que nos confronta ao olhar para o que deixamos para trás, que é fundamental da nossa jornada contigo. A oração é como o ar que respiramos, fundamental para que possamos ter intimidade com o Senhor. E durante a pressa do dia a dia, nos esquecemos do Senhor. Mas hoje aprendemos que o futuro não é escrito por quem tem pressa, mas sim por quem permanece. E nessa noite, nós assumimos o compromisso de permanecer no secreto, porque nós sabemos que o secreto é o lugar que o Senhor nos dá identidade. Porque nós sabemos que o secreto é o lugar da reconstrução, mesmo esgotados, feridos, destruídos. Por mais que no secreto ainda possamos ouvir o barulho dos ventos quebrando as penhas, quebrando pilares, o fogo consumindo, nós sabemos que no sussurro o Senhor reconstrói tudo aquilo que o barulho destruiu. E por fim, ó Pai, sabemos que a maior recompensa que podemos ter na nossa caminhada aqui na terra e na nossa jornada contigo é o próprio Senhor. E sabemos que a nossa recompensa é o Senhor. Por isso, ó Pai, nessa noite, nós fazemos esse compromisso contigo. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor possa tomá-la de mim e recuperá-la. Por isso, eu faço um compromisso contigo nessa noite, de voltar para o secreto, de voltar para o meu esconderijo contigo, aonde não preciso fingir ser alguém que não sou, aonde o Senhor não me julga, mas enxerga o meu potencial. A minha primeira meta é ir para o secreto, e eu sei que o seu propósito divino irá encontrar o meu planejamento humano, e grandes coisas o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém?